do Senhor Jesus a todos, irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Em nome de Jesus, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, uma reflexão. Esse dia de hoje para nós. Deus me incomodou, Nós está deixando esse versículo aqui da palavra de Deus. 1 Coríntios 1, capítulo 26, diz assim: Irmãos, reparai-vos, pois, a nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu quero aqui nesse versículo aqui dizer que aqui Paulo, ele ministra sobre a igreja de Coríntios. Eu não quero aqui falar em teologia, eu não quero falar aqui em hermenêutica, eu não quero ministrar aqui um estudo, mas uma reflexão para mim e para você. Paulo vai dizer aqui que a vocação dos santos. Ele fala: irmãos, reparai vós na vossa vocação. Nós todos temos uma vocação em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua vocação, mas você tem uma vocação. Quando você entregou sua vida para Jesus, primeira vocação, sua vocação, ser filho de Deus. Você era criatura, agora passou a ser filho de Deus. Então sua primeira vocação, ser filho. Segundo, você se tornando filho de Deus, você tem a segunda vocação. A segunda vocação que você tem é ser servo do Deus Altíssimo. É servir a Ele como servo do Senhor. Segunda vocação. Terceira vocação que você tem, ser adorador. É você adorar a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez na sua vida, por onde Ele te tirou, da onde Ele te tirou. Então, nós temos três vocações. Primeiro, deixamos de ser criatura, e a nossa vocação agora é ser filho. Por que eu falo filho, vocação? Porque filho escuta o pai, filho obedece ao pai, filho sempre faz o que o pai pede ou manda. O pai nunca vai pedir, forçar o filho a fazer nada. Nós entendemos pela palavra de Deus sobre os dois filhos, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O pai não forçou ele voltar, o pai não forçou ele ficar, foi naturalmente que ele voltou para os braços do pai. Então, filho, a nossa vocação de filho. Nessa reflexão eu quero dizer uma coisa para você. Você é filho, qual que é a sua vocação perante ao Senhor? Qual que é a sua vocação perante ao Deus, ao Todo-Poderoso? Qual que é a sua vocação perante a Ele? É obedecer a Ele, obedecer ao Pai. Segunda vocação, como eu disse aqui, servo do Senhor. Qual que é a vocação? É servir ao Senhor, servir com fidelidade, servir com amor. Nós sabemos o que estamos passando no mundo, sabemos que estamos passando nessa pandemia tão grande que está assolando pessoas, deixando pessoas na depressão, na angústia, mas eu quero dizer uma coisa para você: sirva ao Senhor. A Bíblia diz que enquanto você cuida do Senhor, Ele está cuidando daqueles que estão na sua casa, estão cuidando dos seus, e sempre Ele cuida. A Bíblia diz que no Salmo 23, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Segunda vocação, servo. Terceira vocação, adorador. Nós temos que ser adorador ao Senhor, porque quando as pessoas vêm do mundo, quando elas saem do mundo e vêm para Cristo, ela deixa de adorar muitas coisas do mundo para ser adoradora ao Senhor. E nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, a fase dos últimos dias, que nós temos que adorar ao Senhor. Adorar pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem. Adorar pelo que você comeu, o que você bebeu, os livramentos que você nem viu. Então essa é a vocação de adorador. Você tem que ser adorador ao Senhor. Mas voltando ao texto aqui, vai dizer Paulo sobre a nossa vocação. Visto
que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Deus te chamou porque você não tem sabedoria à carne. Quando eu falo que você é um servo do Senhor, quando você é um adorador, a sua sabedoria não é sua. Quando eu falo a carne, a sabedoria não é terrena. Você vê que quando Moisés ele está diante do Senhor e o Senhor chama ele na sarça, a Bíblia é bem clara em dizer que o próprio Deus fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Esse lugar que você pisa não é qualquer lugar, Moisés. Mas Deus está indo além com Moisés, dizendo para ele que toda a sabedoria de Moisés, toda a sabedoria humana, toda a vocação humana de Moisés, Deus está falando que não é necessário para o ministério de Deus, para o chamado, a vocação de Deus. Então Moisés vem numa vocação do Senhor. Paulo vai dizer aqui também assim, nem muitos poderosos. Deus não, geralmente, ele não chama homens poderosos para a sua obra, mas quando ele chama é com propósito. Se nós vemos a Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Zaqueu. Ele era poderoso, ele era rico, tinha dinheiro, e Deus chamou, convocou para a salvação dele e de toda a sua família. Então é raras vezes que Deus chama um homem poderoso, mas ele chamou Zaqueu, chamou para um propósito. Zaqueu ouviu o propósito dele, ele aceitou Jesus em sua casa e automaticamente Zaqueu devolveu tudo que tinha roubado para o povo. Tudo. Deus converteu o seu coração. Aí vai dizer Paulo aqui em Coríntios, diz aqui, nem muitos de nobre nascimento. Aqui quando está falando muitos nobres de nascimento, são pessoas de famílias ricas, poderosas. São até mesmo nos outros países onde tem reis, rainhas, filhos de presidente. Dificilmente Deus vai chamar, mas evangelista Anderson, por que Deus não chama? Porque muitas vezes essas pessoas são apegadas ao que elas têm. Muitas vezes elas são asseguradas no que elas têm. E essas pessoas não escutam o chamado de Deus. Por quê? Porque elas têm tudo. Se elas piscar os olhos, abrir a boca, tudo vem para elas. Tudo elas adquirem. Então elas não vão precisar de Deus. Elas acham que não precisam de Deus. Porque o Deus delas está em outras coisas. O servir, o adorar, o entregar a vida para Jesus está em outras coisas. Aí diz o versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu quero ficar até aqui. Então, pelo contrário, Deus não chamou essas pessoas, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Você era louco no mundo, as pessoas não te davam valor, as pessoas não te davam crédito nenhum, e Deus te chamou. Aí você era uma pessoa que era envergonhado pelo mundo, e Deus te chamou. Você era fraco, você não conseguia fazer algumas coisas, e Deus te chamou. Por que eu quero me atentar a esse texto? Por quê? Porque aqui eu quero terminar dizendo assim: Deus tem um propósito na sua vida e um chamado. Nós estamos enfrentando essa crise de vírus, de pandemia. E isso não pode abalar você. Isso não pode abalar a vocação para que Deus te chamou. Isso não pode abalar o ministério que Deus te deu. Isso não pode abalar a fé que está dentro de você. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em nós? É Jesus. Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Então esse vírus, essa pandemia não pode ser maior. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias é que as pessoas estão sendo oprimidas. As pessoas estão sendo abaladas por esse vírus. Mas espera aí, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Se ele está falando nada vai nos faltar, é porque nada vai nos faltar. Porque Deus está no controle. Ah, mas pessoas tiveram vírus e Deus permitiu que elas fossem. Pera aí, irmão. Primeira coisa, nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros. Com essas pessoas que Deus levou nesse vírus, foi permissão de Deus. Deus não fugiu do controle de nada ainda. Deus está no controle. Se lemos a Bíblia diz assim que o inimigo é o príncipe desse século, ele é o que comanda esse século. Mas se lemos a Bíblia também, analisamos que Deus é o rei dos reis. O rei manda no príncipe. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Qual que é a sua vocação? Para que Deus te chamou? Deus chamou você para ser um adorador, para ser um servo?
para ministrar a palavra dele. Para que Deus chamou? Para alcançar as almas para Jesus? Continue. Nada pode te parar. Nada. Eu quero deixar essa mensagem para você. A Bíblia fala que Deus chamou os loucos. Lembra quando você era louco no mundo? O que você fazia no mundo? Aí quando você vem para Jesus, quando você entrega a vida para Cristo, parece que aquela ousadia na palavra acabou. Parece que aquela ousadia na oração acabou. Parece que aquela ousadia que você tinha quando estava no mundo, ousadia. Eu não estou falando de você trazer as coisas do mundo para a igreja, mas estou falando na ousadia que Deus te deu. Qual que foi a ousadia que Deus te deu? Você acha que Ele te escolheu à toa? Você que influenciava pessoas, você acha que Deus te escolheu à toa? Não, Ele te escolheu porque Ele sabe o potencial que você tem e o potencial que você é. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Use da sua vocação para ganhar almas para Jesus. Use da sua vocação para servir a Jesus. Use da sua vocação para adorar a Deus. Use da sua vocação para ser fiel a Deus. Use da sua vocação que Deus te entregou para fazer valer a fé e o sacrifício dele na cruz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e fique com essa palavra. Alimente-se da palavra. Alimente-se da oração, do jejum. Desliga um pouco a televisão, desliga um pouco os noticiários. Alimente da palavra. Nós só vamos conseguir, só vamos avançar e prosperar na palavra de Deus, firmes nos caminhos dele, se nós analisarmos a palavra, meditarmos na palavra. Josué, quando Moisés veio a falecer, Deus viu que Josué ainda estava inseguro e Deus falou para Josué: não temas, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Deus era com ele, então Deus é com você também. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe aí essa mensagem. Compartilhe essa mensagem que pessoas estão precisando de entender o propósito de Deus e o chamado e a vocação que elas têm em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus a vocação delas. Amém? Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe o seu ministério.